Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer ao ILEA, a Escola de Verão, coincidindo na semana, inclusive, o verão, e ao professor José Vicente e o Bruno Mosch pelo desafio de estar nesse encontro para tratarmos da Índia. Na minha fala, eu queria que vocês considerassem que essa é uma primeira versão do que eu venho estudando continuamente, né, interpelada pelo professor José Vicente quando viu que eu estava com esse livro embaixo do braço desde janeiro, né, indo e vindo com um livro sobre a Índia, a democracia, e de Christopher Jefferlot. Diferente dos meus colegas, né, e a minha familiaridade com a Índia, ela vem de várias mediações, né, de uma grande influência de minha colega antropóloga Marilda Batista, que foi professora visitante aqui em Porto Alegre, aqui na URGS, entre os anos 2000 e 2003, e que depois disso, por um concurso de uma bolsa conferida pelo consulado brasileiro para dar aula de cultura brasileira, ela se apontou para vagas na China, na Índia ou na França e foi selecionada para trabalhar na Universidade de Nova Delhi. Depois disso, ela fixou, e vive até hoje, fixou residência em Goa, e com ela eu tenho trocado inúmeras ideias e pensado sobre questões relativas às cotas nas universidades, na medida em que ela foi professora em Nova Delhi, e esse foi um tema que se intensificou antes mesmo de eu ter a responsabilidade de coordenar a coordenadoria de acompanhamento do programa de ações afirmativas aqui na URGS. Para um público que não está aqui, mas que está na internet, é importante falar que sim, há um sistema de cotas no Brasil. Ele foi votado e aprovado na universidade que nós estamos aqui desde 2007. A URGS aprovou um sistema de cotas e, posteriormente, em 2012, o Supremo Tribunal Federal aprovou a sua constitucionalidade como inventos de várias universidades públicas, estaduais e federais, e que se tornou, então, uma lei federal que coloca a obrigatoriedade de cotas no ensino superior público brasileiro. Essas cotas, só para que a gente tenha um princípio de conversa sobre as nossas proximidades e distâncias com a Índia, aqui no Brasil significa uma valorização da universidade pública, primeira questão. Todos os cotistas são oriundos de um ensino médio concluído na escola pública, mas também as cotas são combinações que têm a ver também com o perfil socioeconômico de um salário mínimo e meio per capita da família, calculado no momento da inscrição no concurso seletivo, que é um concurso de provas, e também 4 combinações, uma delas também é relativa à autodeclaração como pessoa negra ou parda, né, que é a singularidade da lei de 2012, que diferencia daquilo que votamos em 2007 e 2008, que era sobre identidade negra na URGS. E essas várias combinações dão 4 modalidades de cotas, todas elas relativas às ações afirmativas para promover as pessoas que fizeram a escola pública e, ao mesmo tempo, recompor o universo das universidades brasileiras, vistas como, essencialmente, universidades elitistas, brancas e de manutenção de postos superiores da sociedade brasileira. Ou seja, é uma recomposição também de carreiras de prestígio e poder na sociedade brasileira. Então, em função desse lugar que eu ocupo, nada mais poderia dizer que trabalhar sobre a Índia, ler coisas sobre a Índia, é extremamente inspirador, mas lembrando sempre que, no caso brasileiro, parece que o debate sempre olha para os Estados Unidos como algo que tem que ser colocado como contraponto do que vivemos nas cotas e o que os Estados Unidos faz com relação ao sistema de cotas, desconhecendo muitas vezes ou somente citando que a Índia é o primeiro país que adota as cotas após 1947, com um universo de experiências que transcendem somente aquele período, elas existem até hoje, com enfrentamentos muito próprios. Então, nas minhas conversas, os temas com a Marilda Batista por Skype, eu ainda me lembro, ainda falava muito mais sobre a experiência dela, se dando conta de que, cotidianamente, viver o sistema de cotas não é só uma questão de quem está sendo promovido a ingressar, mas a cotidianidade de trabalhar com cotistas. No caso que ela me relatava, dizia respeito a um universo de identificações, de autoidentificações e silêncios
sobre o que eram as castas e o que isso, de um modo como isso percorria a sala de aula. Então, ela me chamava a atenção de que havia na lista de chamada dela uma série de sobrenomes fictícios que os alunos poderiam recorrer para não serem identificados com sobrenomes que os colocariam diretamente visíveis para o professor, que poderia ser de uma casta como de uma casta subalterna. E, portanto, produzindo uma mediação nas relações cotidianas dentro da sala de aula. Para ela era interessante, a gente conversava muito sobre essa ritualística, sobre esse protocolo de tratamento entre as pessoas, essa etiqueta complexa num mundo de desigualdades que habitavam um espaço do convívio universitário, que era permeado por silêncios e cuidados, a qual ela estava sendo introduzida. Então, nada mais frutífero do que trabalhar e pensar as reservas de vagas e as cotas, né, com várias experiências mundializadas e não somente com a configuração de como é o ingresso nos Estados Unidos, para que serve genericamente, e pensar como é vivido cotidianamente o universo das cotas. Então, para essa exposição, evidentemente, porque eu passaria para vocês o Skype da Marilda Batista, a gente fica horas no Skype com todo esse problema de fuso horário, né, valeria estabelecer também um preâmbulo, né, de que o fato dela ser antropóloga e eu ser antropóloga, nós tínhamos muitas referências clássicas sobre a Índia que eram continuamente desmontadas pela experiência direta. Ou seja, as mediações que, como intelectuais, nós tínhamos construído ao longo dos tempos, tinham que ser repensadas, né, e o primeiro sujeito a cair por terra, né, que a minha fala é a Índia dos antropólogos e a Índia das castas e das cotas, obrigado por me lembrar para onde vocês vão navegar agora, né? O primeiro antropólogo a ir por terra, que ainda é muito proeminente na antropologia brasileira, é o Luiz Dumont, né? Então, os antropólogos brasileiros eles têm se detido a falar sobre a Índia de uma forma sistemática, e já em 1995, a Marisa Peirano intitulava um artigo chamado Nas Trilhas Indianas da Antropologia, recuperando algumas indagações sobre como a antropologia incorporou essa antropologia do Luiz Dumont nas suas certezas sobre o que é o mundo indiano e, inclusive, fez vários reprocessamentos das propostas do Luiz Dumont com relação a modelos de família, sistemas de parentescos dravidianos, que poderiam ser úteis para pensar sociedades indígenas no Brasil, em alguns casos, sobre as questões de alianças e relações hierárquicas entre sistemas de famílias e parentescos. Mas a Marisa Peirano, em 95, quando ela está publicando, ela está chamando a atenção para uma antropóloga e para contribuições mais recentes da antropologia realizada na Índia, que é o livro Critical Events, da Veena Das, né? E essa etnografia realizada por ela, não sobre a Índia em geral, mas sobre uma temática, sobre os eventos críticos à violência e o que ela chama de comunidades de ressentimento, em que Das evidencia as estratégias próprias de enfrentamento às sequelas da violência doméstica por parte de mulheres indianas. O que a autora Veena Das oferece em Critical Events, em 95, é um ponto de vista diferenciado sobre a Índia, não tão culturalizado como o culturalismo do Luiz Dumont, mas também tensionando a pensarmos sobre a relação que a antropologia indiana tem com esses discursos hegemônicos franceses que falaram sobre a Índia, né? E como as ideias de ocidentalização e modernização das sociedades, digamos, não ocidentais, né, foi construído a partir dessas antropologias tidas como centrais. Para Marisa Peirano, entrar em contato com essa etnografia da antropologia indiana era uma oportunidade para desmontar essa noção de antropologia periférica e antropologia central. De qualquer maneira, muitos antropólogos atualmente se utilizam das propostas de Veena Das e não estão preocupados em dizer isso é uma antropologia, estamos descobrindo a Índia. Não, estamos descobrindo temas sobre a violência com relação à mulher e descorporificando essa etnografia do lugar Índia, a qual nós não nos encontramos nunca autorizados a falar plenamente, nem mesmo quando estamos lá, como é o caso da Marilda Batista. De todo modo, os termos que a Marisa Peirano vai colocando entre periférico e central, muitas vezes retornam ao discurso dos antropólogos no Brasil.
e demonstram constantemente a produção antropológica tensionada por relações sujeito-objetos, pensando em pesquisadores ávidos por desestabilizar algumas construções e discursos homogêneos e hegemônicos, mas sempre tendo que exumar alguns princípios colonialistas de pensar a diferença e o exótico. E com essa preocupação, então, tem 3 possibilidades de a gente poder organizar um comentário sobre a Índia. Sobre o que é fazer antropologia na Índia, ou seja, encontrar de fato os antropólogos indianos. E o que nos traz também é o que queremos dessa antropologia indiana, e no caso que temos mais acesso nesse momento, por uma questão que até seria interessante falar sobre como se consagram alguns antropólogos indianos no mundo globalizado e outros não, a Veena Das é um exemplo de que há uma intensa reflexão sobre desigualdade, violência e processos de sofrimento social. Isso não faz a Índia um lugar exótico, mas faz a Índia um lugar de extremo interesse para que a gente possa tratar de problemas que também nos afetam e que também vivenciamos com relação à desigualdade, relações de gênero e violência. O segundo aspecto é uma reflexão que merece sempre lembrar que a Veena Das tem uma continuidade importante com outras propostas, como, por exemplo, do Edward Said, como uma experiência crítica sobre os orientalismos que muitas vezes percorrem nosso olhar e fazem a mediação do nosso olhar sobre outras sociedades. Portanto, a noção de uma Índia genérica, de uma Índia carregada de subalternidades, à margem do mundo moderno, é uma coisa que constantemente o Edward Said chamava a atenção de como nós poderemos ficar satisfeitos de nutrir essa hierarquia ou inconformados em tê-la como a primeira imagem da Índia ou a primeira imagem do Oriente. Então, caberia ao investigador só decifrar e traduzir esse exótico ou também se confrontar com essas certezas, né? O Edward Said propõe que a gente possa desmontar essa engrenagem que produz o orientalismo. Então, cada vez que a gente se debate com os BRICS, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse tema de casa de fazer a crítica a essa homogeneização que foi nos oferecida enquanto pessoas externas a essa sociedade. E pior, como brasileiros, né, muitas vezes reeditando versões colonialistas sobre essas diferentes culturas. Então, a reedição um pouco das propostas do Edward Said sobre a Índia, elas aparecem mais intensamente, né? A data é a data da publicação, Outras Ásias é da Gathari Spivak, mas não é exatamente o ano de lançamento do livro, né? Porque o livro foi editado em inglês. Mas ela ocupa a mesma cátedra que o Edward Said ocupou na Universidade de Colômbia. Ela é indiana e também é uma crítica ao orientalismo, né? Especialmente essa visão de exotização dos subalternos e da subalternidade também. Outra coisa interessante da Spivak, que é essa indiana filósofa e também, como o próprio Edward Said, da crítica literária, da literatura comparada, é porque ela navega muito nos estudos culturais como a sua principal referência para desmontar os discursos hegemônicos sobre esse exotismo dos outros mundos, né? Em outras palavras, ela acaba também recuperando esse vigor que o Edward Said dava às suas propostas de superar os esquemas culturais orientalistas genéricos que buscam decifrar uma alma, no caso do Edward Said, uma alma árabe, mas ver toda uma engrenagem que produz essa homogeneização em termos de discursos, narrativas fílmicas e outros especialistas que se constrói oferecendo para nós o exótico, né, e a respectiva tradução de como deveríamos entender esse exótico. Essa é a capa do livro da Spivak, mas também, na atualidade, a gente tem propostas dela que também fazem esse exercício constante de descolonização, não só nas imagens genéricas da Ásia, mas também nas maneiras como as mulheres são narradas. Esse é um livro no qual crítica da razão pós-colonial é uma série de intervenções dela, e um tópico se tornou um livro independente, que é, bom, agora não ficou ruim, né? Mas se chama Pode o Subalterno Falar? É uma pergunta, e que
como fragmento, foi alçado a um livro próprio. Vocês encontram na internet em espanhol esse livro, por exemplo, na totalidade, né? Spivak, ela revisita, então, não está falando de mulheres indianas, mas ela revisita a história de suicídio de uma mulher, que é uma parente dela, inclusive, e que foi compreendida genericamente como um suicídio de alguém que sucumbiu à ordem social, de uma mulher solteira que teria engravidado e que havia compreendido ela própria que estava infringindo e poluindo sua casta. E por isso ela teria cometido o suicídio. E a Spivak chama, esse é o discurso hegemônico. Ele cola, ele adere à versão da mulher subalternizada e que sucumbe ao poder. Esse mesmo suicídio narrado pelo Spivak recupera os indícios da fala dessa mulher. Ou seja, pode o subalterno falar, e ela lembra que um dos indícios é o fato de que esta mulher esperou a menstruação para depois cometer o suicídio. Era como se ela tivesse deixado um recado e transformado seu ato em um contundente protesto à pressão social a qual fora submetida. Então, é o tipo de narrativa em que ela busca mostrar que nós ficamos muito confortáveis com o discurso hegemônico e nós não prestamos atenção na singularidade, nas relações e no ato comunicativo de determinadas narrativas. Então, esse é o exercício, digamos, literário que a Spivak faz, com que a gente olhe aquela imagem imediata, mas também não se contente com a imagem homogênea que está sendo ofertada sobre esse outro exótico. E o terceiro aspecto, talvez, que nos aproxima da Índia também na atualidade, ainda surge da indagação de como nos relacionamos com mundos tão distantes. E no caso da minha colega Marilda, que trabalhou com cinema etnográfico, a gente poderia ter essas mediações, e temos essas mediações muito facilitadas, embora não tão facilitadas a ponto de a gente ver um filme de Bollywood que dura 2, 3, 4 horas, mas aqui a gente tem essa versão étnica também do que seria o indiano, né? Talvez os indianos também tenham a versão étnica do que seja um brasileiro, né? E também necessitem desmontar essa versão genérica. Mas a gente tem aqui alguns exemplos muito interessantes que percorrem a filmografia. Eu vou citar alguns filmes, o Casamento Indiano, acho que foi o primeiro que eu entrei em contato, um filme chamado Nome de Família, que também é muito interessante, As Aventuras de Pi, e também Quem Quer Ser Milionário. Mas o Nome de Família é interessante porque já mostra um filme cujo tema é uma família que vive entre a Índia e os Estados Unidos. E também com um enigma de um nome de família, que o rapaz não sabe por que tem um nome de um cara da literatura, Gogol, né? E a partir desse enigma do nome de família, ele tem que se situar no mundo entre a tradição e esse mundo americano universitário. Então, questões bem contemporâneas, né, que acho que o Bruno estava referindo, desse atravessamento de vários mundos no mesmo mundo, fazendo com que a noção de sociedade complexa, que o Frederic Bart propôs nos anos 60 para a gente pensar o Paquistão, não seja sociedade complexa porque seja industrial, mas porque seja uma sociedade permeada por várias referências simultaneamente para as pessoas que vivem essa sociedade. No caso, ele estava falando desse Paquistão. E aí, talvez, para completar, né, 2 livros importantes do Christopher Jefferlot, um deles, a Revolução Silenciada na Índia, e esse livro que eu tenho carregado para cima e para baixo, apesar de todas as páginas, né, e que me trouxe aqui, Índia, a Democracia pelas Castas, né? Levanta com as 2 mãos, né? Eu tenho construído uma conexão com alguns assuntos, que seria a Índia das castas e a Índia das cotas, então é a minha aproximação com todo esse cuidado de não exotizar, de não transformar a Índia em algo modelar, unívoco, e eu acho que Christopher Jefferlot, apesar de ser, vou dizer agora, apesar de ser francês e também dar aula, né, na Inglaterra, né, tem uma visão que eu acho que é bastante recomendada pelos antropólogos brasileiros na atualidade, como o João Pacheco de Oliveira, de que a gente não pode pensar formas culturais desprovidas de historicidade.
né? E, portanto, romper com o culturalismo é pensar não que os nativos têm a sua historicidade, mas que muitas das elaborações que nós estamos testemunhando têm uma luta política, têm uma conflitualidade envolvida que também nós precisamos contemplar e não se contentar somente com o resultado e com as formas culturais. Eu tenho construído essa conexão com a Índia, especialmente porque, como falou o Bruno, ela é uma das democracias, das maiores democracias, e, segundo o Christopher Jefferson, a mais longeva, o que nos interessa muito atualmente. Né? E, além disso, ela é uma referência porque ela vive esse paradoxo que nos é muito presente, ou seja, que eu estou aproximando a Índia dos dilemas brasileiros, que ela viveu o paradoxo entre ter uma democracia formal, parece tão bem arquitetada no parlamentarismo, e viver o paradoxo da democracia real, ou seja, da não existência, da desigualdade da sociedade indiana. Então, a Índia é uma referência, para mim, porque ela também está pensando que nós estamos também, e aí me aproximo disso, de como vivemos e vivenciamos a desigualdade social em vários âmbitos, não só no âmbito econômico, mas no âmbito também das relações pessoais. As cotas na Índia nos instigam a pensar esses diferentes aspectos da sociedade que, até o ano de 53, quando foi nomeada essa comissão sobre as cotas, e essa comissão tinha 11 membros representantes das castas baixas, se contabilizava aí que haviam 2.399 castas que representavam 32% da população indiana. Então, é interessante que, quando a gente volta ao Dumont, assim, mas ele não me disse que as castas eram isso, isso e aquilo, não parecia tão simplificada a vida, né? E, na realidade, isso significa que há uma cifra de cristãos e muçulmanos que também poderiam ser incluídos, e foram incluídos pela essa comissão, como sujeitos das OBC, ou seja, das outras classes que ficaram para trás, das Other Backward Classes. E a discriminação positiva visava dar representatividade política e promover classes que foram deixadas para trás no desenvolvimento da Índia. Então, cada vez que nós associamos o sistema de cotas às castas a uma questão cultural da Índia, a gente deixa de perceber que, historicamente, o que estava em jogo ali também era o monopólio do poder. E, portanto, que o sistema de castas estava sendo destinado aos cargos administrativos por questões de discriminação e eram, então, debatidos, então, como promover essas pessoas, tanto para alguns universos de formação acadêmica, como a medicina, né, quanto também para ocupar o Estado, a máquina do Estado, a administração pública. Então, se esse livro me trouxe até aqui, é porque ele lançou para mim a possibilidade de pensar de que maneira, digamos, limitada nós pensamos as cotas na Índia através de uma informação culturalista de que elas dariam conta do universo tão somente de mobilidade entre castas, né? O quanto a historicidade desses períodos que o Jefferson fala, e ele fala dos anos 50, mas também fala nos anos 74, nos demonstram que esse sistema de cotas não é um sistema esquemático, ele também é um campo de disputas políticas. E, portanto, não estão dando conta só de questões de uma diversidade religiosa ou de uma subalternidade regional, mas também estão nos mostrando que ela oferece para a gente uma demonstração de que existem regiões que nós devemos compreender, o norte e o sul da Índia, para a gente entender também o funcionamento dessas cotas, como elas são gerenciadas na Índia atual. O Jefferson dedica o livro a compreender como diferentes regiões da Índia, após esse período pós-colonial, recompuseram forças políticas e o que isso representou no avanço de algumas castas em relação a outras no período colonial e depois nesse período pós-colonial, o quanto essas castas baixas e os subalternos foram também motivo de preocupações. Ele afirma que a política de discriminação positiva introduzida pelo Congresso indiano e herdada dos britânicos é parte de um processo político
em que a democracia formal e a democracia real são um jogo de força constante. As ações afirmativas na Índia, portanto, buscaram atingir a recomposição da representação política no Congresso e são dirigidas também a romper monopólios de castas, as mesmas castas que foram mais ou menos fortalecidas, né, como alianças, para constituir um sistema colonial. Diferente do que a gente pensa sobre a Índia das castas, e aí eu falo dos antropólogos que ainda são muito nutridos pelas propostas de Luiz Dumont, o poder das castas, segundo esses historiadores, é também algo relativo a uma interferência colonial britânica que diferencia formas de cooptar lideranças na hierarquia dessas castas no sistema colonial. E esse processo que os antropólogos nutriram de culturalização das castas não nos permite entrever diferentes aspectos da história indiana, entre eles porque se reduz a casta como uma expressão cultural. Ou seja, o Dumont faz um grande trabalho, um grande esforço analítico para dizer casta não é classe, casta não é religião, casta é casta. Ou seja, tem uma lógica própria e hierárquica. Né? Então, eu acho que vocês imaginem que para mim, e para Rita Segato talvez seja mais constante, a ideia de que falar que o Luiz Dumont não está enxergando a coisa corretamente é uma grande heresia. Né? Eu agradeço a vocês porque talvez para finalizar a minha reflexão, eu queria voltar a um dicionário da antropologia, né, para mostrar o quanto é difícil romper essas mediações culturalistas. Diz: a casta é, em consequência, caracterizada por um certo arranjo de grupos isolados analiticamente pelo sociólogo e considerados como reais grupos endógenos, grupos de comensalidade, etc. Disso resulta uma descrição complicada em que a ênfase é deslocada das categorias indígenas para as do observador, sem a possibilidade de síntese. Ou seja, mesmo no dicionário de etnologia e antropologia, há uma lembrança de que a ideia de casta é uma ideia analítica e não necessariamente nativa. E para os antropólogos do século XIX e XX, se a casta era definida por sua natureza hierárquica, também ela nos colocava problemas que o próprio Christopher Sheffield chama a atenção, que muitas vezes nos debates políticos indianos houve uma etnização, houve uma racialização das castas, né? E também uma ideia de que você identifica a casta não pelo sobrenome ou pela hierarquia, e sim pelos seus hábitos, em que algumas castas baixas gostariam muito de copiar as castas altas. Né? Então, houve um grande rendimento dos modelos extraídos da Índia, com a qual nós, antropólogos, temos que nos relacionar, e aqui eu chamo a atenção que temos que nos relacionar de maneira bastante crítica nessa invenção exotizante da Índia atual. Mas o termo other backward class traduz na nossa atualidade um jogo político, já nos anos 47 para cá, e em 53, quando é nomeada uma comissão das classes atrasadas, essa comissão define alguns critérios para a aplicabilidade das cotas, e elas não se reduzem às castas. Em 53, o arranjo ela define por 4 elementos. Primeiro, a identificação de uma posição baixa na hierarquia de castas na sociedade tradicional hindu. O segundo fato é que de uma parte substancial da casta ou da comunidade sofreu um atraso educativo. O terceiro elemento é a ausência de representação ou uma subrepresentação na administração. E o quarto elemento é uma subrepresentação no comércio e na indústria. Ou seja, as cotas na Índia não são uma questão que se possa reduzir à sociedade de castas, e sim uma questão social com relação à desigualdade social. Ela não é o único critério utilizado pelas cotas, e durante os anos de 61 e 75, o Christopher Sheffield mostra que, diferente do que a gente nutre, as cotas também não são um mero remédio para a desigualdade ou um propulsor de conflitualidade na sociedade indiana. O sistema de cotas acaba expressando as desigualdades e as conflitualidades presentes na sociedade indiana. Talvez uma das palavras mais recorrentes que ele utilize nesse trabalho
é que as cotas mobilizam, ou seja, são um tema da sociedade. Diferentes protagonistas disputam os sentidos de inclusão e exclusão das recomendações quanto ao sistema de cotas. E, finalizando mesmo essa minha exemplificação, eu acabo aprendendo muito sobre isso, porque no Brasil, cada vez que se fala sobre a eficiência ou ineficiência do sistema de cotas, se acaba pensando, mas ele cria muito conflito. Mas ele não funciona. E, na realidade, a experiência indiana me mostra que, durante décadas, esse tem sido um assunto, porque trata-se de um assunto relativo à desigualdade social e formas de discutir e reparar essas dificuldades. Então, eu acho que, talvez, a Índia seja algo inspirador, né, e fazendo um exercício, não pela sua exoticidade, mas pelos desafios que ela nos coloca a pensar sobre a sociedade brasileira também. Obrigada.